quero que você que trouxe o seu exemplar da Bíblia, pegue-o aí nas suas mãos. Vamos ao capítulo 24, no Evangelho escrito por Lucas. Esse é o nosso penúltimo encontro desta nossa série de ministrações sobre as casas em que Jesus ele entrou. Me parece que foram 3 meses, né, pastor? Em que nós nos reunimos aqui. E o pastor Gilberto, ele me disse na semana passada, seria bom se nós fizéssemos um retrospecto, né, pastor? Para a gente poder absorver em maior quantidade tudo que Deus ele tem ministrado aos nossos corações. Eu não sei você, mas eu aprendi lições poderosas aqui ao longo destas últimas quartas-feiras, e que venham outras tantas para que Deus ele possa continuar ministrando aos nossos corações. Amém? Capítulo de número 24, e o nosso ponto de partida será o verso de número 16. Apenas este. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, e o verso é o de número 16. Glória a Deus. Amém? A minha tradução bíblica, isso, ela diz assim: mas os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eu quero que você feche os teus olhos mais uma vez apenas, para nós orarmos a Deus, e eu lhe prometo que com no máximo 25 minutos nós encerramos. Deus, te louvamos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui essa noite. A Tua palavra, ó Deus, é para nós muito preciosa. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Teu Espírito, Pai, que possa guardar o nosso coração, a nossa mente, livrar-nos, ó Deus, de toda seta do inimigo. Pai, que nos tornemos agora terra fértil, ó Pai, aguardando o semear da Tua palavra, e que ela, ó Deus, produza fruto, Pai, no tempo oportuno. É o que nós te pedimos, Senhor, para a glória do Teu nome, e todos digam amém. Glória a Deus, amém. Dê o pai desse menino aí, gente. Cadê, Nayara? Isso. Queridos, olha, eu comentei com o pastor que há algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de falar acerca desta história aqui. E nós temos a árdua missão de readaptarmos o texto a fim de trazermos algo novo, sempre em que temos a oportunidade de pregar. E da última vez em que eu falei sobre esta história, eu falei um pouco sobre prisioneiros do passado, que era onde o coração e a mente daqueles discípulos estavam. Por isso, eles tiveram dificuldade de reconhecerem a Cristo enquanto este com eles caminhava. E eu quero nessa noite um pouco falar também sobre quando Cristo caminha conosco e nós não conseguimos reconhecê-lo. Eu preciso lembrá-los que os discípulos eles estão vivendo o que no meu ver é a pior provação por eles já enfrentada. Tudo o que eles haviam vivido até aquele momento, eles haviam vivido acompanhados da presença de Cristo, mesmo que em alguns momentos eles estivessem ausentes de Cristo, eles tinham a convicção de que em algum momento eles se encontrariam com Ele. Mas agora, eles estão vivendo o cumprimento de todas as promessas que Cristo havia lhes dito. Eles estão vivendo e sentindo na pele a realidade da dor da perda. E por causa destes sentimentos terríveis que acometeram o coração destes homens, o texto diz que eles vão tomar a decisão, a atitude de se distanciarem de Jerusalém. E é exatamente aqui que Cristo surgirá e então caminhará com eles. Perceba que são apenas 2 discípulos. Eu não sei se cheguei a falar com vocês, mas estes eram apenas 2 de inúmeros discípulos que Jesus possuía. Uma matemática rápida nos fará perceber que para mais de 500 era um número daqueles que seguiam a Cristo. 500 foram os que se reuniram no cenáculo aguardando o envio da promessa que Cristo havia lhes feito. 70 foram os enviados, 12 eram os que andavam com Cristo, e dentre os 12 Jesus tinha 3
que eram mais íntimos. Então Jesus, ele possuía inúmeros discípulos. E estes dois, eles fazem parte do que nós chamamos de círculo mais amplo. É aqueles discípulos que não aparecem em primeiro plano no ministério de Cristo, salvo em algumas raras exceções como esta. E eu gosto deste texto exatamente pelo fato de Cristo deixar para nós claro o quanto Ele ama, mesmo aqueles que para alguns não possuem nome. Perceba que eles não são contados entre o colégio apostólico, e ainda assim para que eles não convivessem com a ideia de que foram abandonados, rejeitados, desprezados, Jesus aparece exatamente no caminho que eles escolheram trilhar para dar a eles uma nova perspectiva de futuro. Os discípulos, eles estão traumatizados, porque afinal de contas o seu mestre havia morrido. E desde que tudo isso aconteceu, era aquele o terceiro dia. E a sensação de que eu tenho é a de que eles não conseguem crer nas promessas que Cristo havia lhes falado, mesmo depois de viverem inúmeras experiências profundas com Cristo. Eles agora têm dificuldade de lidarem com as dores, com as frustrações, com os traumas que estão vivendo. E por causa desta frustração, o texto diz que eles vão deixar Jerusalém para trás e rumarem em direção a uma pequena aldeia chamada Emaús. Emaús, ela ficava a aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. É uma caminhada para alguns bem longa. Eu não sei em quanto tempo estes homens fariam aquela caminhada se Cristo não os tivesse encontrado. Para aqueles que são mais atléticos, talvez 50, 60, 70 minutos, não sei. Mas certo é que qualquer caminho que nós tomarmos, que nos distanciar de Jerusalém, do lugar da promessa, pode comprometer ainda mais a nossa saúde emocional, bem como a nossa saúde espiritual. Para fins de conhecimento, Jerusalém é o lugar escolhido por Cristo para que eles pudessem permanecer, mesmo atravessando o deserto da perda. E eu não sei se falei com vocês, mas o modus operandi de Satanás ainda não mudou. Ele continua agindo da mesma maneira que agiu há 2025 anos atrás. Que maneira é esta? Ele divide para então conquistar. Não existe presa mais fácil para Satanás do que aqueles que estão isolados do bando. Se tem uma coisa que o bando nos proporciona é segurança. Se tem uma coisa que o coletivo nos proporciona, esta coisa é segurança. Por isso eu posso lhe dar uma lição nesta noite, um recado nesta noite é esta. Independente de qual seja a situação pela qual você esteja passando, o coletivo ainda é o melhor lugar para você permanecer. Coletivo ainda é o melhor lugar para você pertencer. Vocês estão aí? Então perceba, eles estão se distanciando em razão da frustração a que estão vivendo. Dominados pela frustração, eles vão se afastar de Jerusalém. E mais do que isso, um caminho contrário ao ambiente da promessa que Cristo havia lhes feito. E é aqui, neste contexto de dor, frustração, distanciamento, que Jesus ele aparecerá. E o verso de número 16, ele é muito enfático quando nos diz que os olhos destes homens estavam como que impedidos, e eles não o reconheceram. E não o reconheceram pelo quê? Porque estavam frustrados, na direção oposta ao lugar da promessa e se afastando de Jerusalém. Perceba que quando nós criamos uma expectativa equivocada acerca da obra de Jesus, nós corremos o risco de não assimilarmos a sua presença quando Ele estiver perto de nós. Quando nós cultivamos uma ideia errada acerca do que Cristo ele veio fazer,
nós corremos o risco de não identificarmos a sua presença nos pequenos momentos do nosso cotidiano. Isso me leva a um texto bíblico, talvez você se lembre muito bem dele, que é o capítulo de número 28, no livro de Gênesis. Jacó, ele está fugindo do seu irmão, porque ele agora havia usurpado, surrupiado a bênção do seu irmão. Você se lembra? Ele se transveste do seu irmão, coloca uma roupa que supostamente o faria passar despercebido aos olhos do seu pai, e ele então recebe aquilo que seria originalmente de Esaú. E o texto diz que agora, após ele ter roubado a bênção do seu irmão e recebido-a no lugar deste, induzido por sua mãe, ele foge para que o seu irmão não o mate, porque o texto diz que Esaú agora respirava ameaças de morte contra Jacó. E o texto diz que ele foge para o deserto, e no deserto ele tem um sonho, uma revelação. E o texto diz que naquela revelação ele viu anjos subindo, anjos descendo, e Deus falava com ele, alimentando as promessas que havia feito ao seu avô e aos seus antepassados. O texto diz que quando Jacó, ele desperta do sono, está escrito desta maneira: verdadeiramente, disse Jacó, Deus está neste lugar, e eu não o percebi. Quando nós não conseguimos lidar com os nossos traumas e as nossas frustrações, quando nós perdemos a esperança naquilo que Deus, ele disse a nós e ao nosso respeito, corremos o risco de não identificarmos a sua presença quando ele estiver perto de nós. E uma verdade que precisa ser dita aqui, há uma lição sendo nos ensinada, e qual é? Que a nossa decepção, a nossa dor, o nosso trauma, ele não afasta a presença de Cristo. Por mais que nós não a entendamos, por mais que nós não a percebamos, por mais que nós não consigamos entendê-la, Cristo permanece, mesmo que os nossos olhos estejam fechados. Então perceba, ele caminha conosco mesmo quando nós estamos desiludidos. Ele caminha conosco mesmo quando nos falta esperança. Ele caminha conosco mesmo quando nos falta força. Uma segunda lição, e eu já comecei falando um pouco sobre ela: expectativas erradas cegam a revelação correta. Quando Jesus ele busca entender a razão pela qual estes homens estão tão decepcionados, frustrados, chateados, eles então dão uma deixa. E qual é? Ora, esperávamos que fosse ele o remidor de Israel, mas agora já é o terceiro dia desde que todas estas coisas aconteceram, e nós não vemos acontecer nada do que ele prometeu. Qual é o problema, pastor Gilberto? É que eles criaram uma imagem do Messias que não incluía a cruz. E fica para nós uma outra lição: quando Deus não age conforme as nossas expectativas, corremos o risco de não reconhecê-lo, mesmo quando Ele está presente. Olhe para mim, quando Deus vem na contramão do que você planejou, do que você projetou, do que você arquitetou, como você se comporta? Como nos comportamos quando Deus age contrário ao meu cronograma? Porque se tem uma coisa que nos chateia, gente, é percebermos o controle mudar de mãos. Porque se tem uma coisa que nos coloca em estado de alerta, é percebermos o controle mudar de mãos. E se tem algo pelo que somos ávidos, é mantermos o controle de todas as coisas. Mas quando Deus cria um contexto, um cenário, onde nós somos obrigados a entregar o controle, isso nos gera uma sensação de insuficiência. E eu acredito que Deus prepare estes momentos exatamente para nos levar a depender mais e mais dele. Com muito carinho, incomode teu vizinho, diga para ele: eu e você perdemos o controle, Deus não.
Ixi, desse jeito aí tá fraco e feio. Olhe para alguém e diga: eu e você perdemos o controle, mas Deus não. Diga: Ele permanece no controle. Aleluia! Aleluia! Então olha, não é Deus quem precisa caber nas nossas expectativas. Somos nós quem precisamos nos submeter ao plano dele. Pergunta para a nossa reflexão: qual é o melhor lugar do mundo para se estar? Onde eu quero ou onde Deus quer que eu esteja? Acredite, a pior tragédia que pode acontecer a alguém é este obter sucesso fora do ambiente do propósito de Deus. Oh glória! Oh glória! A pior tragédia que pode acontecer a um homem ou a uma mulher de Deus é este: conquistar o que mais deseja antes de Deus. Eu acho interessante, sabe o que é? É que o capítulo de número 9, coloque por gentileza, Rafael, para que nós leiamos ali, versos de número 51, 52 e 53, só para que você entenda como expectativas erradas, elas cegam a revelação correta. Isso. Não, 9. Capítulo 9, versos 51, 52 e 53. Glória, glória. Isso. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, isso aqui está falando acerca da morte de Cristo, Jesus manifestou, olha esse texto, no semblante, a firme resolução de ir a Jerusalém. Qualquer um em sã consciência, gente, sabe que Jerusalém é o lugar em que seria palco da morte de Cristo. Então um ser humano comum correria deste lugar, mas não Cristo. Verso 52, por favor. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Ou seja, uma aldeia composta majoritariamente por homens que não entendiam a sua missão e eram avessos à sua fé. Aí o verso 53, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem? Decisivamente, deliberadamente ia para Jerusalém. Os homens não estão prontos para receber um homem que decide passar pela cruz. O homem que decide passar pela cruz é uma incógnita para a humanidade, gente. Perceba que Jesus não titubeia. Ele tem assim, bem claro na imaginação, o propósito pelo qual o Pai lhe enviou. Decidir passar pela cruz, é uma decisão daqueles que entenderam a missão. Por fim, olhe para cá, a fé ela não nasce da visão, mas ela nasce da palavra. Vocês se lembram que enquanto eles começam a caminhar, os discípulos abrem o coração para Jesus, lhe dizendo: olha, estamos decepcionados, estamos frustrados, chateados, porque nós não conseguimos ver tudo quanto Ele nos disse. Ele encheu o nosso coração de expectativa, Ele alimentou a nossa alma, fez milagres e tantas outras coisas, mas agora nós estamos vivendo um turbilhão de sentimentos, tantas coisas passando pela nossa cabeça, um sentimento de impotência, vontade de desistir. Aí o texto diz que Jesus os adverte acerca da pouca fé e passa então a encher o coração deles, alimentá-los novamente com a palavra. E o texto diz que, começando por Moisés, ele passeia pelos profetas a fim de dar a eles, ou fazê-los entender a razão pela qual era necessário que Cristo, Ele passasse por tudo aquilo. E uma verdade muito interessante, Jesus ele não se revela imediatamente. Antes explica as Escrituras, começando por Moisés e os profetas. O coração começa a arder antes que os olhos se abram.
E uma nota muito interessante: a fé cristã ela é formada pela revelação da palavra, não pela experiência sensorial. Por que isso é importante? Porque o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, a carta magna de Paulo, de longe a mais teológica do Novo Testamento, ele diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então perceba, Jesus deseja construir conosco um relacionamento a partir da sua voz e não do que sentimos. E eu destaquei 2 textos aqui, gente, no qual eu estive meditando nestes últimos dias, e coincidentemente dizem respeito ao mesmo cenário. O primeiro desses está registrado no capítulo 4 do Evangelho escrito por Marcos, e ambos são muito parecidos. Jesus ordena aos discípulos entrarem no barco e em sua companhia passarem para outra margem. Vocês se lembram disso? Capítulo 14 do Evangelho escrito por Mateus, a partir do verso de número 22, Jesus ordena aos discípulos que entrem no barco, mas sem a sua presença, passem para outra margem. No primeiro cenário, Jesus está com eles, no segundo, não. No primeiro cenário, eles não apenas ouvem, eles também veem. No segundo cenário, eles vão apenas ouvir. Isso aqui é uma deixa de qual é o tipo de relacionamento que Jesus desejava construir com eles, porque o texto diz que alta madrugada, Jesus vem caminhando sobre as águas, e esses homens estavam tão dominados pelo medo, que ao longe eles avistaram e gritaram: é um fantasma! Olhe para mim, Pastor Ari, Malco, Alex, onde eles aprenderam isso? Onde eles aprenderam a crer em fantasmas? Onde eles aprenderam a crer em assombração? Perceba que Jesus proporciona a eles esta experiência para remover deles crenças limitantes. Eita, eu vou de novo. Jesus proporciona a eles esta experiência para remover da mente e do coração deles crenças que os limitam a ir além. Aí, do meio da tempestade, Jesus grita: não temam, sou eu. Eles não estão vendo, mas estão. O que Jesus quer despertar neles: a partir daqui todo o nosso relacionamento se dará pelo que vocês ouvem. Eu não quero que vocês sejam guiados por aquilo que veem, eu quero que vocês sejam guiados por aquilo que eu disse. Está entendendo? Porque, como disse, se não me falha a memória, Charles Radon Spurgeon, se nós olharmos para o mundo, a gente se desespera. Se nós olharmos para as notícias, a gente se entristece. Mas se nós olharmos para o Cristo, a nossa alma se enche de esperança e fé. Oh, glória e fé! Glória! Então perceba, circunstâncias desesperadoras podem roubar de nós, ou podem nos cegar momentaneamente, mas elas não tiram de nós a capacidade de ouvir o que Jesus ele fala. Jesus começa a falar-lhe sobre a palavra. O texto diz que eles chegaram na casa. Na casa. Cristo é reconhecido na comunhão. E glória. Cristo é reconhecido na comunhão. Você pode dizer um amém por isso? Porque onde há comunhão, ali ordena o Senhor a sua bênção. E esta igreja entende muito bem o que é comunhão. Eu tenho certeza que se eu colocar o microfone na mão de qualquer um de vocês que está aqui, inseridos em um pequeno grupo, vocês terão estou sendo assim bem minimalista, um testemunho para contar que partiu da comunhão com os irmãos e Cristo. Então Jesus ele é revelado, evidenciado na comunhão. O que acontece? Eles vão para a mesa. O reconhecimento acontece no partir do pão. E aqui é uma outra lição, né, gente? Porque nós também entendemos de partir do pão. Nenhum amém. Vou de novo. Nós também entendemos de partir do pão.
alguns de corte de carne, né, pastor? Pão com outras coisas. Cristo se revela onde? Na palavra explicada, na comunhão vivida e na intimidade cultivada. Olhos abertos geram corações incendiados e pés apressados. Depois que eles o reconheceram, depois de o coração queimar, depois de o coração arder, diz o texto, retornaram imediatamente para Jerusalém. Não apenas isso, testemunharam, apregoaram a ressurreição de Jesus. Quem reconhece o Cristo não permanece no mesmo lugar. Quando nós percebemos o Cristo no nosso momento de comunhão, de intimidade, nós não permanecemos no mesmo lugar. E por fim, Cristo esteve presente o tempo todo. O problema não é a ausência de Jesus, mas a cegueira espiritual temporária. Talvez hoje ele esteja caminhando ao lado de alguns, e estes impedidos de o reconhecerem, porque talvez vivem a dor do luto, a dor da frustração, a dor da dúvida, da desesperança. E Jesus nos dizendo: abram os olhos, abram os olhos. E o meu desejo é que nós saiamos daqui crendo que, apesar de não estarmos vivendo o momento oportuno, a gente não pode perder a capacidade de crer que Ele permanece do nosso lado. Amém? Vamos orar, gente? No horário. Eles descem para Emaús como testemunhas da morte de Jesus, mas eles retornam para Jerusalém como testemunhas da ressurreição. Eles descem para Emaús como portadores de más notícias, mas eles retornam para Jerusalém como portadores de boas novas. Eles descem para Emaús falando sobre a morte, mas retornam para Jerusalém celebrando a vida. E eu quero liberar uma palavra sobre nossas vidas aqui nesta noite. Talvez chegamos aqui envolvidos em muitos problemas, vivendo um tempo de portas fechadas, de escassez, mas nós retornaremos para casa testemunhando os grandes feitos de Cristo em nós e através de nós. Eu quero que você feche os teus olhos em o nome de Jesus, para que nós possamos orar por um minuto, e dizer: Senhor, tal qual os discípulos, eu também quero viver este tempo de boas novas. Eu também quero ser um portador das boas novas, testemunhar, ó Deus, a ressurreição do Senhor, falar sobre os feitos poderosos do Senhor. Por um minuto, abra a sua boca agora e você vai dizer: Senhor, a minha casa será palco da revelação do Cristo. A minha casa será palco de comunhão. A minha casa será palco de milagres. Determine isto sobre a sua casa, sobre o seu pequeno grupo. Eu quero desafiá-lo agora a orar dizendo: Senhor, o meu pequeno grupo viverá um tempo de milagres. Nós reconheceremos Cristo nas pequenas coisas, entenderemos a tua presença, apesar de estarmos vivendo situações desafiadoras. Abra sua boca e ore por um minuto. Abra sua boca e diga: Senhor, eu viverei esse tempo, eu viverei este tempo. Fecha os teus olhos por um minuto, fecha os teus olhos, vai. Oh glória, oh glória, oh glória. Fecha os teus olhos por um minuto e ore. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia.
Feche os teus olhos por um minuto, vai, ore. Diga: Senhor, o meu lar será palco, será o ambiente da revelação do Filho de Deus. Olhos se abrirão naquele lugar, expectativas serão alinhadas naquele lugar. Oh, glória! Ore, ore, ore. Se possível, eu quero desafiá-lo agora a você se aproximar de alguém que se reúne com você no seu lar. Pastor, eu estou perto dos meus discípulos aqui. Ore com eles agora. Pegue na mão dele, pegue na mão dele e diga: nós promoveremos o maior abrir de olhos da história. Ore, ore com seu irmão de pequeno grupo agora. Com tua bondade liberta os meus seres no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, Oh, glória! dizer que és famoso. Isso! Façamos um combinado aqui essa noite. Não fique sozinho. Ore com alguém, ore com alguém. Pastor Gilberto, escolha alguém. Emerson, escolha alguém. Escolha alguém. Você, mulher, escolha outra mulher e ore, ore. Ore. Olhos se abrirão. Corações serão aquecidos. A palavra será liberada. Escutas e fazes sair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente o teu toque, com tua bondade liberta o meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluias! Senhor, nós queremos viver, ó Pai, esta experiência de termos o nosso coração transformado, aquecidos, ó Deus, pela Tua palavra. Somos portadores, ó Deus, de boas novas, e é isso, ó Pai, que nos alegra. Senhor, te agradecemos por isso. Que a partir de hoje, ó Pai, homens e mulheres aqui neste lugar saiam daqui, ó Pai, com o coração ardendo por testemunharem as boas novas de ressurreição. Ele vive!